Oi, eu sou a Gabi e bem-vindos ao Bate-Papo de terça-feira. Talvez os temas que eu esteja trazendo sejam um pouquinho desanimadores, mas o que eu estou compartilhando aqui são conversas que normalmente os brasileiros que moram fora têm quando se encontram. Nós estamos em lockdown aqui na Inglaterra, como vocês já estão cansados de saber, e durante esse tempo em casa nós costumamos nos questionar muito sobre várias coisas. Nas nossas últimas conversas, minha com o Fábio, no caso, a gente falou bastante sobre coisas que a gente gostaria que estivessem diferentes na nossa vida. Hoje a gente já passou da fase da frustração, porque nesses últimos 2 anos a gente aprendeu tanta coisa que eu acho que a gente já tá calejado. E este canal quer melhorar a sua vida na Europa. Então, o tema de hoje é zona de conforto. Bom, o primeiro choque, assim, de zona de conforto que eu tive foi o financeiro. Porque quando eu cheguei, eu percebi que eu estava financeiramente sozinha. Eu sempre fui, assim, organizada no Brasil, mas quando eu cheguei aqui, eu percebi que nada poderia sair do controle. Porque se eu precisasse 100 euros que fosse, alguém da minha família teria que desembolsar 600 reais. Pra mim isso é muito. Isso que eu tô falando, o mínimo, só que 100 euros não dá pra fazer nada. Mas apesar de ter sido meu primeiro desconforto, ao mesmo tempo, eu nunca fui tão controlada financeiramente. Outra coisa que eu acho muito legal de tocar no assunto é a língua portuguesa. Gente, vocês precisam saber disso. Por mais que a gente seja fluente na língua, é muito difícil se expressar sem os bás, sem os manos, sem os vixe, oxi e guris. Gente, é muito difícil. A gente perde um pouco de quem a gente é na hora que a gente tá falando outra língua. E também com o passar do tempo, as pessoas que já estão aqui vão perdendo um pouco da identidade. A gente não esquece o português, mas a gente perde um pouco do nosso dialeto. Mas ele volta com tudo quando a gente faz chamada de vídeo com a família. Eu lembro de quando eu era recém-chegada aqui, né? E aí eu fiz uma amiga do Sul. Lu, tu já pendurou as roupas lá na rua? E eu também fiz amigos do Nordeste. Ana, como é que você tá, mulher? E é tão gostosinho a gente ver que nosso país é cheio de culturas, cheio de dialetos que às vezes a gente nem se entendia. Mas, entre mexericas, bergamotas e tangerinas, o importante era se comunicar. E ser entendido, era ser entendido. Agora, pensa só se na nossa própria língua tem tantas variações. O inglês também tem muitas variações, principalmente dialetos, que dependendo da cidade ou do país que você tá, vai mudar completamente. E aí você vem preparado com aquele manualzinho do livro de inglês e a vida real não é bem assim. Então por isso também é um porquê da gente ter a sensação de aprender mais na rua do que na escola. Eles também usam muitas gírias e erros gramaticais, viu? E não são poucos, são muitos erros. Um outro fator é que a gente pensa que quando a gente chega aqui, a gente vai fazer muito dinheiro, porque o dinheiro aqui é 6, 7 vezes mais do que no Brasil. Mas a gente dá de cara com um aluguel que é proporcionalmente maior. E aí tudo que a gente tinha feito orçamento no Brasil, quando a gente chegou aqui, foi por água abaixo. Tivemos que refazer tudo, porque simplesmente não fazia sentido. Mas também tem um lado positivo, que são todo o resto, tirando aluguel, todo o resto é muito barato. E realmente, assim, é fácil de ter aqui, por mais que o salário não seja tão, assim, alto como a gente imagina, sobra o suficiente para você comprar as coisas. E mesmo não podendo parcelar, aqui é muito fácil de comprar. Então, além de ser um fato bom, é ruim também, porque a gente tem que se controlar muito mais para não gastar à toa. E para quem já tá aqui, sabe qual é a emoção de mandar o primeiro dinheiro para a família. Você faz aquela conversão deliciosa de que você coloca um tantinho assim e vira isso lá. Ah, quem já passou por isso sabe como é bom. Outra coisa, que essa daí eu acho bem chatinha, que faz a gente sair assim da zona de conforto também, é o fato das horas aqui serem pagas e não o mês.
Então, por exemplo, se a empresa te contrata por 40 horas e elas acham que na próxima semana não vai ser tão corrido, eles podem simplesmente diminuir as suas horas e vão mudar. Isso que eu tô falando é mais comum nos empregos que a gente tem quando começa a vida em outro país. E é muito incerto, então não dá para contar com o montante do mês. Você tem que ir por semana. A sua vida é sempre semanal aqui. Bom, por outro lado, né, eles não têm um sistema de parcelamento, então fica até bom que a gente não se endivida já contando com o ovo no cu da galinha. Então, se você tá vindo pra cá ainda, pra cá eu digo Europa, tá? Não necessariamente Londres, porque eles trabalham muito parecidos por aqui. Já tem isso em mente, que se você for começar, normalmente não dá pra contar com um salário mensal. É sempre semanal. Essas experiências que nós tivemos foram muito boas pro nosso crescimento pessoal, principalmente. Ver também a oportunidade de fazer as coisas, de poder viajar, você sendo médico ou você sendo diarista. Tanto faz. Você vai ter as mesmas oportunidades. Mesmo que seja, você demore um pouquinho mais para alcançar o seu objetivo, ou não tenha um casarão como eles têm, por exemplo. Não importa, você vai conseguir fazer as coisas, vai conseguir viver bem, e isso é muito bom. E se você começou agora e fica se comparando com quem já tá aqui há anos, para de fazer isso agora, porque você está fazendo tudo errado. Você está no começo, quem começou aqui passou por isso também. É o processo da imigração. Logo, logo você vai ser um desses. Foi vencedor, se você não desistir. Inclusive, a maioria das pessoas que nós vimos desistir durante esses 2 anos, que eu acho muito pouco, mas já houve muitas pessoas que passaram pelo nosso caminho e desistiram de tentar morar fora porque não conseguem sair da zona de conforto. Não consegue, simplesmente. Quer que as coisas sejam do jeito deles, não quer qualquer emprego, não quer dividir casa com desconhecido, não quer ter um padrão de vida mais baixo do que sonhou. Às vezes a pessoa tá tendo um padrão de vida melhor do que tinha no Brasil, mas não alcançou de vez assim o que ele imaginava que aqui seria melhor e já desiste. Porém, essas são as coisas que vão te tornar humilde, grato e feliz. Que todos vocês possam passar por esse tipo de experiência, seja mudando de país ou simplesmente saindo da casa dos pais. Tanto faz, a gente precisa crescer o tempo inteiro e evoluir. Nada evolui se não muda. Gente, o corona muda. E você não vai mudar? Se você gostou desse bate-papo, se inscreva, porque toda terça-feira teremos um que vai chacoalhar sua cabeça e fazer a gente evoluir juntos. Então, se quiser, pode deixar nos comentários alguma coisa, alguma teoria, qualquer coisa que vocês quiserem que a gente pode conversar sobre isso. Esse é o espaço da terapia. Tô usando vocês pra entender a minha própria vida. É isso, gente. Um beijo, até o próximo vídeo.